Bom, pessoal, eu estou aqui com vocês fazendo um convite a todos vocês. Eu vou começar uma pequena série, não vai ser nada cansativo, mas para vocês conhecerem um pouquinho melhor dos meus estudos e as conclusões que eu estou chegando em relação a esse ano. Foi um fato inesperado, vou até compartilhar com vocês uma experiência que tive, que foi algo muito marcante na minha vida. Quando chegou no mês de agosto do ano passado, eu comecei a ficar irrequieta. Eu comecei a sentir necessidade de estudos. Comecei a buscar, não só dentro da mediunidade, mas como comportamental. O que o ser humano mudou de 1958 até o ano 2019? O que mudou em relação à natureza, o que mudou em relação também à religião. Nós começamos a viver o nosso dia a dia, é tudo muito corrido. E nós muitas vezes falamos assim, nossa, as coisas mudaram muito. Como eu escuto isso, e eu acho que até mesmo vocês aí falam, muitas coisas mudaram, realmente muitas coisas mudaram. Eu tenho uma forma de ver a espiritualidade dentro de uma integração, porque nós temos o nosso corpo espiritual, o nosso corpo físico e nós temos a área psíquica. E tudo isso vai funcionar bem dentro de uma conjunção de situações, tá? Aonde entra planeta Terra, aonde entra pensamento e uma série de outras coisas. Eu tenho um imenso prazer de compartilhar um pouco com vocês os meus estudos. Os meus estudos, eu não estou dizendo a vocês que é uma verdade absoluta. É estudos que eu fui pegando a experiência que tenho como ser humano, como espiritualista e como também uma estudiosa. Então, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção no início, para com que vocês venham acompanhando o meu raciocínio, até mesmo para vocês conseguirem entender por que eu cheguei em determinadas conclusões. E dentro das conclusões que cheguei, nós temos como nos curar de muitas situações que vivemos hoje, tá? Então, o primeiro fato que eu vou colocar a vocês vai ser sempre, como eu falei a vocês, eu coloquei como tópicos comportamento humano, comportamento religioso, planetário, natureza, tá? Então, cada partezinha que eu for falar é sempre de alguma coisa. Então, primeiro eu comecei, o que mudou? Eu atendo várias pessoas com muitos problemas de depressão, pessoas que têm doença ou que se sente doente e que faz vários exames e não consegue encontrar uma solução do problema que sente. E assim por diante, também na área financeira e tudo mais. As pessoas antigamente, em 1958, eram pessoas que mesmo que o país não teve em guerra, como o nosso país não teve, mas sofria pela guerra dos países que estavam em guerra. Então, existiu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, fez com que as pessoas elas tivessem mais solidariedade com a outra, de ver tanto sofrimento e como a guerra é triste. As pessoas passaram realmente a encontrar um alívio na fé. As pessoas, países que estavam em guerra, muitas vezes não tinham o que comer. A única certeza que eles tinham, a esperança que eles tinham, é buscar dentro do religioso, para poder, religioso é em Deus, para confortar eles naqueles momentos. Muitas vezes nós ouvimos dizer que a fé, ela alimenta. Eu vou explicar. Eu antes via isso também somente como uma força de expressão. A fé alimenta.
Então eu achava que até então a fé alimentava somente a alma, tá? Ou o nosso lado, campo espiritual. Ela alimentava também realmente a fome física. A pessoa, no momento que ela se dobrava, ela estava ali com fome, mas ela pedia a Deus pelos seus, que você ou era pai de família, ou até mesmo se fosse sozinho. Pedia tanto a melhoria, e ali a pessoa ia tendo aquela conversa com Deus, o corpo físico parecia que aquela dor da fome, ela diminuía. E assim a pessoa dormia, acordava com aquela esperança que o outro dia seria melhor. E conforme as coisas iam passando e ela ia sobrevivendo, a fé dela ia aumentando. E isso acontecia no mundo todo, como eu falei a vocês. Uma Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tá? Mesmo que o nosso Brasil não foi na guerra, mas nós tivemos, né, soldados que foram para lá, e nós também, o nosso país, ele é feito de imigrantes, então as pessoas que tinham familiares lá, o sofrimento era muito grande em pensar. Então existia aquela fé fervorosa, mais ou menos como eu falei a você, as pessoas que se alimentavam da fé para poder passar por todas as diversidades que a vida estava causando, tá? As pessoas que tinham um pouquinho mais cedia aqueles que não tinham, aquele vizinho que muitos, desculpe o barulho da moto, tá? As pessoas, às vezes, antigamente, a gente vinha muito, vizinha, me empresta o açúcar. Aí o outro emprestava outra coisa, e assim por diante. Existia uma solidariedade, porque o impacto da fome, o impacto da necessidade, um tentava suprir o outro. Tanto é que antigamente as pessoas iam construir a sua casa, e irmão, cunhada, cunhado, criança, era aquela coisa, ajuntavam-se todos e um ajudava a construir a casa do outro. Então existia uma solidariedade enorme. Conforme foi passando o tempo, aquela crise da guerra foi diminuindo, começou realmente, as coisas começaram a dar certo e as pessoas começaram a andar para frente e trazer uma condição melhor de vida. Só que com isso, o que começou a acontecer? Isso nós já estamos falando de 1964, 1966. As pessoas começaram a ter empresas para trabalhar. São Paulo realmente coração de mãe, como muitos falam, né? Até hoje, oportunidades. E assim começou a vir. Só que os padrões foram mudando, os conceitos foram mudando, né? Quando chegamos em 1970, o que ocorreu? Quando houve o primeiro grito, que começou em 1960, tá, gente? Quando começou a haver as pessoas reivindicando os direitos trabalhistas para poder ter direitos mais ou menos paralelo, que não, nem começou no Brasil, começou fora do Brasil. E as mulheres também vendo todas as coisas ocorrendo, também pediu uma igualdade, aonde muitos já devem ter ouvido que as mulheres tiraram o sutiã em praça pública e queimaram. Só que através disso, as coisas foram modificando aqui dentro. As pessoas começaram a mudar o padrão de pensamento. Só que a revolução que estava havendo no ser humano de grito de liberdade começou a quebrar certos conceitos. Domingo todo mundo vai à missa, vai pai, mãe, filho, avó, a roupinha de domingo. Eu estou falando a missa, mas pode ser qualquer religião, porque eu não estou aqui colocando uma visão religiosa. A parte religiosa que eu estou falando são conceitos que foram sendo quebrados. Porque antigamente as pessoas, ela tinha religião e levava os seus filhos. Só que aí tudo passou a ser crendice. Eu não vou ver aquele padre falar, ou aquele pastor, ou que seja o pai de santo,
Isso daí é mentira. Então foi se quebrando uma pilastra de fé. Outra coisa que começou a acontecer também, as famílias se reuniam. Antigamente, será que é só agora que nós temos problemas familiares? Antigamente não existia isso? É claro que existia. Mas existia um compromisso familiar de reunião, geralmente eram os domingos, que ali ajuntava irmãos, pais, mães, sobrinhos, e havia uma congregação e uma fraternidade entre os seus. Aí começou. Eu não sou os filhos, começou realmente. Eu não sou obrigado a ver a tia chata ou a avó, eu não gosto. Pegava, começou a ir embora, vamos dizer. Colocava a mochilinha nas costas, eu não vou participar. Então, foi modificando a forma de pensar no âmbito religioso. Foi modificando o comportamento de família, tá? E aí começou aquela coisa de liberdade. O que era liberdade? As pessoas começaram a confundir liberdades de direito com liberdade de libertinagem. Tanto é que o ano 70, 1970, passou a ser conhecido pelos hippies, né? Que era o quê? Rock, droga e sexo. E, na verdade, se vocês puxarem um pouquinho lá atrás, toda essa manifestação começou com um direito muito bonito. É assim, já que o mundo está em evolução e progresso, nós, trabalhadores, também queremos ter os nossos direitos, não se sentir escravizado, mas ter a carga horária, né? Ser mais bem remunerado. A mulher vendo, ela começou a pedir direitos também. Nós também, como mãe e como esposa, queremos ter o nosso respeito. Só que tudo isso, de repente, foi criada uma situação que é, como eu falei, foi conhecido como rock, foi conhecido como, né, droga e sexo. Aí passou a ser essa liberdade. Eu não quero ouvir o mais velho, o pai fala, o filho grita, começou a ver o quê? O distanciamento familiar. Hoje as pessoas dizem assim, o distanciamento é devido a muito trabalho que nós temos. Não, na verdade, se vocês começarem a fazer um retrocesso, vocês vão ver que não mudou devido ao muito trabalho. Mudou o comportamento de pensamento, tá? Então, nós fomos mudando. A nossa forma de pensar foi mudando, a nossa vibração foi mudando e o nosso respeito foi diminuindo. Eu não estou falando para vocês que ainda não existe respeito e que a parte familiar não existe amor. Eu quero deixar bem claro a cada um de vocês. Eu tenho certeza que a pessoa, quando hoje forma uma família, é porque tem amor, né? Quando você busca os seus direitos, você acredita na sua verdade. E quando você busca Deus, eu acredito na tua fé. Só que a forma de pensar, de buscar tudo isso, foi se modificando. E aí começou a ser criada vários tipos de doença que até então não tinha. Criança era feliz, era arteira. Eu ainda peguei uma época que as pessoas vinham benzer e diziam assim, olha, eu não aguento, meu filho não para, eu não suporto mais. Ele me dá, assim, eu não posso virar para o outro lado que a criança está em cima do telhado, né? E assim por diante. Hoje mudou. Sabe como é que essas mães ou esses pais vêm até mim? Meu filho com 9 anos não sai de dentro de casa. Ele é triste. Ele fica na frente do videogame, mas quando ele está fora do videogame, ele não é uma criança que está interagindo. Bem diferente do que era antes. Então, racionalmente, nós começamos a culpar o quê? Ao progresso, muito carro, muito assalto, muito isso, né? Porque nós temos que justificar o porquê que está havendo essas modificações. Por que as crianças nossas são tristes?
Por que que o jovem hoje tem problema de depressão, sendo que antes era muito ao contrário? Muitas coisas foram acontecendo. Hoje eu estou mais ou menos só colocando uma introdução do que eu vou falar com vocês e eu tenho um imenso prazer. Então, eu gostaria muito que quem está ouvindo começasse a pensar um pouquinho sobre isso que estou falando. Próxima vez eu vou me estender um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas eu quero que vocês pensem, até mesmo para a próxima vez que eu estiver falando, vocês até mesmo falar, não, eu não acho, ou realmente eu quero te ouvir mais para poder entender melhor, tá? Então, ó, até a próxima vez. Hoje é somente uma pequena apresentação do que eu quero falar com vocês. Grande beijo a todos, obrigado por vocês estar aqui comigo.